E se eu te dissesse que há uma promessa milenar escondida em um salmo curto, mas extremamente poderoso, que pode mudar a forma como você enfrenta a sua semana? E se você descobrisse que os maiores desafios que vão surgir nos próximos dias já foram previstos por Deus e que Ele deixou uma palavra exata para te proteger, te orientar e te guardar de todo o mal? Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Propósito Divino Salmos. E hoje nós vamos mergulhar em um dos salmos mais impactantes e reconfortantes de toda a Bíblia, o Salmo 121. Uma oração que se transforma em escudo, uma declaração que vira proteção, uma palavra que é como muralha ao nosso redor quando tudo parece instável. Antes de prosseguirmos, eu te convido com carinho. Inscreva-se agora mesmo no canal Propósito Divino Salmos. Ative as notificações, deixe seu like, escreva seu comentário com fé e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Porque o que vamos revelar aqui hoje pode mudar a forma como você encara a sua semana e a sua vida. Você está prestes a receber revelações profundas que nem sempre são abordadas nos cultos convencionais, mas que estão na palavra. Hoje falaremos de proteção, vigilância espiritual, propósito e promessa. E no final, eu farei contigo uma oração profética e poderosa que vai marcar o início da sua semana com o favor de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essa é a primeira frase do Salmo 121, uma pergunta que ecoa do fundo da alma, especialmente nos momentos de cansaço, de ansiedade, de desafios inesperados. Quantos de nós, ao começar uma nova semana, não nos sentimos assim, como se olhássemos para o futuro imediato e tudo estivesse nebuloso, incerto? É exatamente por isso que esse salmo é tão forte. Ele nos ensina que o socorro não vem dos montes em si, não vem das estruturas humanas, dos nossos próprios recursos ou de qualquer força terrena. O salmista olha para o alto, mas a sua resposta não está nas colinas nem nos palácios. Ele diz: "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Aqui temos a primeira revelação poderosa. O seu socorro não está limitado à lógica natural. É o próprio Criador do céu e da terra quem se compromete a te sustentar. Ele não é um ajudador qualquer. Ele é o autor da criação. E isso muda tudo. Você já parou para pensar o quanto essa afirmação confronta a mentalidade atual? Vivemos num tempo em que as pessoas buscam respostas em coaches, em gurus, em estratégias humanas, mas o salmista nos ensina que a verdadeira segurança vem de Deus, aquele que criou todas as coisas e que continua sustentando todas elas pelo poder da sua palavra. A grande pergunta que quero te fazer hoje é: onde está o teu olhar nesta segunda-feira? Você tem olhado para os desafios, para os boletos, para os diagnósticos? Ou você tem aprendido a levantar os olhos e buscar socorro em Deus? Se você está comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Como diz em João capítulo 17, versículo 7, "Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti." Declare com fé: "Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus." Meus irmãos, o que vem a seguir neste salmo é ainda mais poderoso. Veja o que diz o versículo 3. "Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dorme." Aqui está um dos maiores segredos do Salmo 121. Deus não apenas nos dá socorro, Ele vigia, Ele nos guarda, Ele não cochila nem dorme. Você já parou para pensar que enquanto você dorme, Ele vela por você? Enquanto você anda pelas ruas, entra no ônibus, enfrenta pressões no trabalho, convive com pessoas que nem sempre têm boas intenções, há alguém te observando com zelo e amor, o teu Deus. E essa expressão, Ele não permitirá que os teus pés vacilem,
nos leva a uma verdade ainda mais profunda. Deus não apenas observa, Ele interfere, Ele age, Ele impede, Ele livra. A vontade do inimigo é que você tropece, caia, se perca. Mas a vontade de Deus é te firmar. Você está entendendo a seriedade disso? É por isso que muitos ataques não chegaram até você, muitos planos do inferno foram frustrados, e nem foi porque você viu, foi porque Deus não dorme. Ele te guarda no silêncio. E veja que coisa linda, o versículo 5 reforça dizendo: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ou seja, Ele está colado em você. Ele está do seu lado direito, o lado da força, da ação, da direção. Sabe o que isso significa? Que você não está sozinho nem por um segundo. E ainda que ninguém veja a batalha espiritual acontecendo, você pode descansar porque Deus está presente em tempo integral. Ele é sombra, Ele é abrigo, Ele é segurança. Agora, pare e reflita comigo. Quantas coisas te esperam nesta semana? Você já sabe que haverá desafios, talvez situações difíceis, mas hoje você está recebendo uma certeza inabalável. O Senhor te guarda. Não é uma ideia abstrata, é uma promessa firme. Ele não falha. Se essa mensagem está te edificando, escreva nos comentários: o Senhor é a minha sombra à direita, Ele me guarda. Você já se perguntou de que forma exatamente Deus nos guarda? Porque dizer que Ele é o nosso guarda parece algo bonito, reconfortante. Mas será que entendemos a profundidade dessa promessa? A próxima revelação do Salmo 121 vai muito além da ideia de cuidado genérico. Ela revela um Deus que intervém em todas as dimensões da nossa existência, física, emocional, espiritual e até cósmica. No versículo 6, lemos o seguinte: de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Talvez, à primeira vista, essa frase pareça apenas poética, mas não é. Ela está carregada de significados culturais, teológicos e espirituais. Nos tempos bíblicos, o sol representava não apenas o calor do deserto, mas também os perigos visíveis. Já a lua estava associada às aflições noturnas, às batalhas interiores, à loucura e ao medo invisível. Deus está dizendo: eu vou te guardar tanto do que você vê, quanto do que você não vê. Ele te guarda durante o dia, quando as lutas são evidentes, quando os conflitos são concretos. Mas Ele também te guarda à noite, quando ninguém vê tua dor, quando o coração pesa em silêncio, quando a mente insiste em te bombardear com inseguranças. E aqui vai uma verdade que poucos dizem: os maiores ataques espirituais não acontecem quando estamos cercados de gente, mas quando estamos sozinhos, no silêncio do quarto, na madrugada gelada da alma, nos pensamentos que ninguém ouve. Mas é exatamente aí que Deus te alcança, porque nem o sol nem a lua têm poder contra quem é guardado por Deus. Você já passou por noites insones, sentindo como se uma sombra estivesse tentando te oprimir? Já teve dias em que acordou com o coração pesado, sem razão clara, como se algo estivesse errado e você não soubesse explicar? Isso não é apenas emocional. Muitas vezes são pressões espirituais tentando se infiltrar. Mas quando você se apropria da palavra, como o Salmo 121, você ergue um escudo ao redor da sua alma. Você bloqueia a influência dessas forças com a autoridade do Deus vivo. Nem o sol me ferirá de dia, nem a lua de noite. Deus me guarda em todo o tempo. E se essa promessa faz sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado disso hoje. Agora, veja comigo o versículo 7, que é talvez o ápice da segurança prometida. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Aqui não temos uma promessa parcial. Não diz que Ele guardará de alguns males ou de certos perigos. A palavra é clara: de todo mal. Isso inclui aquilo que você conhece e também o que você nem imagina.
Inclui armadilhas, calúnias, acidentes, opressões, ataques espirituais, más decisões e caminhos enganosos. Mas a proteção de Deus vai ainda mais fundo. Ele guarda a tua alma. Isso é tremendo, porque mais importante do que proteger nosso corpo é preservar nossa essência, nossa eternidade, nosso relacionamento com Ele. Há pessoas que têm proteção física, segurança material, mas vivem com a alma quebrada. Mas quem confia no Senhor e caminha com Ele, encontra guarida para o corpo e refrigério para a alma. É por isso que precisamos começar a semana com essa palavra no coração. Não apenas esperando que tudo dê certo, mas declarando que já estamos debaixo da promessa divina. Porque se Deus diz que vai te guardar de todo mal, você pode sair de casa com a certeza de que nenhum ataque surpresa terá sucesso contra você. Talvez você tenha medo do que vai enfrentar amanhã. Talvez existam conversas difíceis marcadas, resultados que te deixam ansioso, decisões que precisam ser tomadas. Mas hoje, Deus está te lembrando: filho, filha, eu vou te guardar do que você vê e do que não vê, de dia e de noite, por fora e por dentro. Esse é o Deus do Salmo 121. Não é o Deus distante, frio, indiferente. É o Deus presente, o Deus que anda ao teu lado, o Deus que vela o teu sono, o Deus que te coloca de pé numa segunda-feira, não por força própria, mas pela força da promessa. Eu quero te fazer um convite agora. Tome um tempo hoje para orar com base nesse salmo. Leia-o em voz alta, declare suas promessas e se aproprie dessa palavra com fé. Não comece mais nenhuma semana como alguém desprotegido, exposto ou frágil. Comece como um guerreiro guardado por um general invencível. Eu começo a minha semana de pé, guardado por Deus, guiado pela sua palavra. Você sabia que o Salmo 121 é conhecido entre os estudiosos como um cântico de romagem? Sim, esse salmo fazia parte de uma coleção especial, entoada pelos peregrinos que subiam a Jerusalém para adorar a Deus nas grandes festas, como a Páscoa, o Pentecostes e os tabernáculos. Imagine a cena. Milhares de homens, mulheres e crianças caminhando por dias, atravessando vales e montanhas, expostos ao calor escaldante, a ladrões e a animais selvagens, tudo para chegar ao Monte Sião, onde estava o templo do Senhor. Enquanto caminhavam, eles cantavam o Salmo 121, e quando diziam: "Elevo os meus olhos para os montes", eles não estavam apenas contemplando a paisagem. Estavam afirmando que a sua esperança vinha do Deus que habitava acima de todos os montes, o Deus de Israel. Veja como isso é profundo. Em meio ao caminho difícil, ao cansaço da jornada, eles cantavam sobre o socorro de Deus. Eles não esperavam chegar ao templo para sentir a presença de Deus. Eles já o adoravam na caminhada, confiando que seriam guardados até o destino final. Essa é uma chave espiritual para a sua semana. Adore no caminho. Confie no processo. Deus guarda você antes, durante e depois da batalha. Não espere tudo se resolver para glorificar a Deus. Louve enquanto sobe o monte. A caminhada pode ser dura, mas o destino é glorioso. E mais, Deus não é encontrado só no fim da jornada. Ele caminha com você. E o que isso tem a ver com a sua segunda-feira? Tudo. Porque assim como os peregrinos enfrentavam perigos reais na estrada, você também enfrenta batalhas emocionais, profissionais, familiares e espirituais ao longo da semana. Mas assim como Deus era o guarda dos israelitas, Ele continua sendo o teu guarda hoje. E como diz o versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse versículo é uma declaração poderosa que abrange tempo e espaço. Ele guarda a tua saída, quando você vai ao trabalho,
quando precisa lidar com pessoas difíceis, quando enfrenta decisões desafiadoras. E Ele guarda a tua entrada, quando você volta para casa, quando recolhe o coração, quando busca descanso. Mas há mais, a promessa vale desde agora e para sempre. Ou seja, não é uma guarda temporária. Não é uma bênção que dura só até sexta-feira. É uma cobertura espiritual contínua, perpétua, firme e inabalável. Deus te acompanha hoje, amanhã e por toda a eternidade. E é aqui que começamos a ver a conexão com Jesus Cristo, o cumprimento vivo dessas promessas. Porque o Salmo 121 aponta para uma guarda que vai além da jornada terrena. Ele aponta para a redenção eterna, para o socorro que vem não apenas contra males físicos, mas contra o maior de todos, o pecado e a morte. Lembre-se do que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é Jesus, o nosso socorro que veio do alto, o nosso guardião eterno. Você consegue perceber agora como a mensagem do Salmo 121 não é apenas reconfortante? Ela é profética, ela é escatológica. Ela aponta para o fim dos tempos e para o cuidado eterno de Deus por aqueles que são seus. É por isso que o apóstolo Pedro escreve, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Você está sendo guardado para algo maior. Você está sendo guardado com um propósito eterno. Agora me responda com sinceridade. Você tem vivido essa confiança? Ou tem caminhado como quem não sabe onde pisa? Você tem se lembrado ao sair de casa que existe uma promessa sobre a sua vida? Você tem agradecido a Deus por te guardar de males que você nem percebeu? Se essa palavra está falando com o seu coração, escreva aqui nos comentários: o Senhor guarda a minha entrada, a minha saída e a minha alma, hoje e para sempre. E compartilhe com alguém que precisa começar a semana lembrando. Agora que você entendeu a grandeza das promessas contidas no Salmo 121, permita-me te conduzir a uma reflexão final. Algo que pode mudar profundamente a forma como você começa cada semana e até mesmo como você encara a vida. Imagine se todos os seus dias começassem com essa consciência. O Senhor está guardando a minha entrada, a minha saída e a minha alma. Imagine acordar na segunda-feira não com peso, medo ou insegurança, mas com ousadia, fé e convicção no cuidado contínuo de Deus. O que o Salmo 121 nos mostra, meus amados irmãos e irmãs, é que a vida cristã não é uma sequência de dias aleatórios, mas uma caminhada espiritual conduzida por um Deus pessoal, vigilante e fiel. Você não é guiado pelo acaso. Você não está exposto a um destino cego. Você tem um Deus que vela por ti, de dia e de noite. Mas talvez, ao longo dos últimos dias, semanas ou até meses, você tenha caminhado distante dessa verdade. Talvez tenha deixado o medo entrar. Talvez o desânimo tenha tomado conta. Talvez tenha permitido que as circunstâncias gritem mais alto que a palavra. E por isso Deus te trouxe aqui hoje, para te lembrar que Ele é teu socorro. Ele é teu refúgio, Ele é teu escudo. Mas não basta apenas ouvir essa mensagem, é preciso tomar uma decisão de confiar, de descansar, de andar com Deus não apenas nos domingos, mas de segunda a segunda. E hoje eu quero te convidar, com todo o amor e temor no coração, a entregar novamente o controle da sua vida a esse Deus que te guarda. Talvez você esteja me ouvindo e diga: eu tenho me sentido vulnerável, frágil, desprotegido. Pois hoje, Deus te chama para habitar sob a sombra dele. Como disse o próprio Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Você precisa dessa cobertura espiritual. Você precisa se revestir com a armadura da fé. E o primeiro passo é reconhecer que sozinho você não pode. Mas com Deus, você pode tudo. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. E é com base nessa palavra que agora eu quero orar por você. Feche os olhos, onde quer que você esteja, e receba esta oração com fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra viva que nos confronta e nos consola. Obrigado porque o Senhor nos guarda de dia e de noite, de perigos visíveis e invisíveis, de ataques físicos e espirituais. Hoje, Pai, entregamos nossa semana em Tuas mãos. Cobrimos nossa entrada e nossa saída com o sangue de Jesus. Rejeitamos o medo, a insegurança, a ansiedade e declaramos que a Tua palavra é escudo sobre nós. Livra-nos de todo o mal. Fortalece os que estão cansados. Desperta os que estavam dormindo espiritualmente. E sela, ó Pai, cada vida que ouviu essa mensagem com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Se você orou comigo agora, escreva nos comentários. Amém. E se essa mensagem falou com o seu coração, eu te convido. Inscreva-se agora no canal Propósito Divino Salmos. Deixe seu like, comente o que Deus falou com você aqui hoje e compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar a semana firme na rocha, que é Jesus. E não pare por aqui. Eu deixei aqui na tela 2 vídeos que vão aprofundar ainda mais a sua fé. Clique e continue nessa jornada de revelação. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje é o melhor dia para isso. Ore agora mesmo com fé, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me rendo à tua vontade. Você não está sozinho. Você faz parte de um povo protegido e chamado para vencer. Deus te abençoe. E lembre-se sempre, quem olha para os montes talvez veja o problema, mas quem olha para o alto encontra o socorro.